Proteção espiritual. Existem métodos populares muito conhecidos. Quem nunca ouviu falar, nunca usou a espada de São Jorge. Existem banhos mágicos que prometem proteger espiritualmente as pessoas. Objeto, imagem, sagrado lá em casa, fazer uma simpatia, Feng Shui, é um recurso usado para proteção espiritual, a invocação de espíritos, participar de uma campanha de proteção numa igreja evangélica. Existem também os salmos de proteção espiritual. Você ora, reza para obter proteção para si mesmo, para sua casa, para sua família. Existem casas que tem aquele quadrinho com o Salmo 91 na parede, e a proposta é que aquilo vai trazer boas energias. Ou se você pegar sua Bíblia, abrir nesse salmo, deixar ela aberta ali no seu lar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é assim que as coisas funcionam. Se você conhece mais algum método popular de proteção espiritual que é usado no Brasil ou em outros lugares do mundo, escreve pra gente aí no chat, nos comentários desse vídeo, porque existem realmente muitas formas e a gente quer saber quais são elas. É só você dar uma boa olhada, não precisa se esforçar muito, mas uma olhada atenta no Salmo 91 para perceber que tudo isso está errado. A falha está em diagnosticar qual é o mal e também, por causa disso, na forma de combater. O erro é entender que o mal são coisas ruins que podem acontecer. Coisas ruins, eu digo, coisas ligadas a questões materiais, terrenas, problema de saúde, problema financeiro, problema familiar. Esse é o mal. E o combate é com esses artifícios espirituais. Uma oração, um objeto sagrado, um banho mágico, um sal grosso e por aí vai. O Salmo 91 tem uma ideia muito interessante, ele nos fala de segurança e proteção de verdade contra ataques espirituais malignos que são reais. E esse salmo está cheio de imagens de batalha. Nós estamos estudando o Salmo 91 nessa minissérie de reflexões no Salmo. E eu quero recapitular algumas coisas do vídeo 1, se você quiser acompanhar de novo esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição para você acessar. Esse é o vídeo número 2, Salmo 91, o tema nosso é a proteção do Altíssimo, proteção espiritual. Existem diversas formas de ataque espiritual na nossa vida. Quando temos contato com pessoas que têm algum vínculo maligno e elas nos influenciam, quando forças ocultas atuam na nossa vida, ou quando somos aprisionados a vícios, pecados, coisas escravizadoras, opressão diabólica, ciladas que o Satanás e seus anjos colocam na nossa vida. O que a gente está aprendendo no Salmo 91 é como nos mantermos protegidos e libertos desses ataques. E vimos já que o versículo 1 nos fala sobre aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E vimos que a palavra habitar significa permanecer, tem o sentido de estar em constante comunhão. É como quando você obtém forças diárias lá do seu café, do seu arroz com feijão, todo dia você se fortalece naquilo. Então você obtém a satisfação das necessidades espirituais em Deus. A ideia é você habitar em Deus, estar em comunhão com Deus para se proteger. O versículo 1 também fala sobre descansar à sombra do Todo-Poderoso. Ele também fala sobre esse abrigo, esse esconderijo. E esse esconderijo é um abrigo secreto. Então imagina um soldado no campo de batalha, ele quer se manter protegido dos adversários, estão à espreita, ele tem que se esconder num lugar seguro. O Senhor é esse esconderijo que nos dá segurança e descanso. E somente quem permanece na comunhão com o Senhor, aquele que todo dia se fortalece em Deus, fortalece a mente e o coração em Deus, conservando uma intimidade de comunhão, de proximidade com Deus, somente assim obtemos proteção espiritual. Obtemos esse descanso que o versículo 1 falou, descanso à sombra do Todo-Poderoso. A palavra descansar é bonita, se refere a você, por exemplo, numa viagem longa, você se cansa e aí você tem que pernoitar num lugar. Você vai lá, aluga um quartinho, aluga um lugar num hotel e você para ali, se aloja e recupera suas forças. A ideia é que se você andar com Deus, bem perto de Deus, você vai poder contar com Ele para Ele te libertar em ocasiões de pressão, quando as coisas ficarem difíceis.
E esse caminhar com Deus é justamente esse pernoitar, é onde você obtém esse descanso para a sua alma. Mas vamos avante, no Salmo, versículo 2 nos fala de refúgio e fortaleza. Olha só, esse pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Refúgio é um lugar de descanso. De novo, essa ideia de você estar num lugar que você consegue descansar. Fortaleza é um lugar de defesa. Então, descanso e defesa. Veja, não são duas coisas que Deus dá. O Salmo não diz isso. O Salmo não diz que Deus nos dá refúgio e fortaleza. O Salmo diz: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O próprio Deus. Então, veja, a comunhão é com Deus. A proteção está em estar com Deus, estar unido a Ele, caminhando com Ele, perto dEle, e não ter aparatos, simpatias, apetrechos, orações, coisas externas. Não, o Senhor, e só Ele é a nossa proteção. Por isso o salmista diz: o meu Deus em quem confio. É muito interessante essa palavra. O salmista está falando de total confiança no Senhor. Como é que você pode entender isso? Você pode imaginar um operário de construção, esses que trabalham naqueles edifícios enormes, 20, 30 andares, 40 andares. E ele está ali trabalhando, mexendo, fazendo manutenção ou construindo, e ele está preso por um conjunto de cabos e cordas. E ele trabalha ali, precisa trabalhar tranquilamente, e ele confia que esses cabos e cordas vão impedir ele de cair e vão sustentar ele numa emergência. Ele precisa depositar total confiança nesse equipamento. Você precisa estar preso à sua comunhão com Deus, andando perto dele, para que você possa sobreviver aos ataques de inimigo. E aí você pode confiar totalmente no Senhor. Mas a questão é o seguinte: o que Deus faz por nós para que possamos confiar nele sem reservas? O salmista avança no versículo 3 e 4, nos apresentando 3 atos que o Senhor realiza por nós, que nos protegem dos ataques espirituais. 3 coisas que são comparações muito interessantes que a gente tem que olhar de perto. Ele livra, ele cobre e ele protege. Versículo 3 e 4. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, com as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será seu escudo protetor. Esses são os 3 atos. O Senhor livra, cobre e protege. Antes de ver cada um desses 3, brevemente, a ênfase desses versículos está no Ele. O Senhor livrará, o Senhor cobrirá, Ele será escudo. Somente Ele e mais ninguém. De novo, não encontramos proteção espiritual fora a parte de uma comunhão com o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Não adianta um sacerdote, um padre, um pastor. Não adianta passar por ritual que é só enganação, de passar no arco de não sei de onde, folha de arruda, vale de sal, esquece tudo isso, tá? Apresentar a fotinho da pessoa lá para oração, para proteger, para com isso, né? Quadrinho com salmo, esquece, não funciona. O Senhor é quem livra, o Senhor é quem cobre, Ele que protege quando mantemos comunhão com Ele. Primeira comparação: o Senhor livra do laço do caçador. A imagem que o salmista tem aqui é de uma ave, um pássaro preso numa armadilha, enredado numa armadilha. Essa armadilha tem uma isca, é algo que o pássaro deseja, ele é seduzido por aquilo, ele quer, ele precisa, ele vai lá, quando ele vai naquela isca, pum, ele é preso. O laço, então, é algo que nos engana, atrai, e a gente se enreda naquilo, e isso tem nome. O nome disso se chama pecado. O verbo livrar, ele livrará do laço do caçador, dá a entender que o pássaro já foi enganado pela armadilha, já foi preso, já foi aprisionado. Então, ele significa separar, remover. Veja, o veneno é mortal. O Salmo 91:3 diz aqui: o destino certo é a morte. Essa peste perniciosa chamada pecado. O Senhor impede que caiamos no pecado, que essa é a armadilha espiritual que o diabo coloca. E só nele nós conseguimos evitar o pecado. E mesmo quando pecamos, ele nos livra do laço do caçador. Ele nos separa, nos remove. Jesus pagou o preço da nossa salvação.
Existem 3 aspectos muito importantes aqui para entender. Quando Jesus morre por nós, oferece a salvação, Ele nos liberta, Ele nos salva. Primeiro, Ele nos absolve da culpa do pecado, Ele tira, Ele desprende a gente da culpa. Nós somos absolvidos da condenação eterna. Segundo, nós somos salvos porque a gente se desapega do pecado na prática. O Senhor começa a nos chamar para fugir do pecado e a gente vai aprendendo a abandonar o pecado e agradar o Senhor. E nós seremos um dia libertos para sempre de qualquer forma, manifestação e prática do pecado. Então o Senhor é quem nos livra do pecado. A segunda comparação desse salmo é que ele nos cobre com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. É uma outra analogia muito bonita de Deus como uma ave mãe, um pássaro, que mantém constante vigilância sobre sua prole. A Bíblia fala sobre isso em outros textos. Então, quando você vê filhotinhos ali de pintinho ou de outras aves indo diretamente para sua mãe, e ela cria uma cobertura com as suas asas quando surge o perigo, e ela conserva os seus filhotes a salvo dos predadores. É isso que Deus faz. O nosso papel é correr para Ele. Não perde tempo. A única proteção que nós temos dos ataques de Satanás é corrermos para o Senhor, e estarmos perto do Senhor, estarmos protegidos debaixo das suas asas. Então, livrar do laço do passarinheiro, cobrir com as asas. E terceira e última analogia, comparação, é de escudo e proteção, armadura, couraça, muralha, é coisa de guerra. O versículo fala assim: a fidelidade dele será seu escudo protetor. Aqui a gente tem um pouco de dificuldade de tradução e interpretação do texto do hebraico para o português, mas a ideia básica não se perde. A proteção militar com a verdade de Deus. O Senhor nos assegura que estamos protegidos pela sua verdade. Ele usa a palavra escudo aqui. A palavra escudo significa uma barreira de proteção grande que um soldado em batalha usava e que o protegia mesmo quando viesse uma chuva de flechas. Ele se colocava embaixo daquele escudo e ele estava protegido. Algumas traduções da Bíblia antigas trazem também a palavra broquel ou pavês, que pode significar armadura ou uma barreira fortificada que circunda o soldado. Mas a ideia básica é o seguinte: no calor da batalha, e essa vida é uma batalha, e forças espirituais nos atacam constantemente, e eles são insuportáveis a nós, mas a verdade de Deus está ali. Sua fidelidade é o nosso escudo protetor. Então a gente tem que se esconder atrás da verdade de Deus. Agora pensa comigo, para concluir. A principal arma de Satanás, qual que é? É o engano. O próprio nome do diabo significa isso, ele é o enganador. Ele nos engana com seduções, com acusações falsas, com heresias. Ele tenta enganar de toda quanto é forma. E nós temos abrigo do engano aonde? Na fonte da verdade divina. Ela funciona com essas 3 comparações. É assim que Deus livra, é assim que Deus cobre, é assim que Deus protege. Isso está à nossa disposição. A verdade divina tem que ser usada com frequência. Precisamos acessar com constância e também nas horas da emergência a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu não sei que significado, que importância e que uso você tem feito das Escrituras na sua vida, mas é disso que esse salmo está falando. Existem 2 momentos clássicos, de tantos na Bíblia, que o diabo ataca as pessoas. O primeiro Adão, em Gênesis 3, o diabo ataca. O segundo Adão, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, o diabo ataca também com tentações. E veja, nos 2 casos, presta atenção, a atitude para com a palavra de Deus foi decisiva e determinante. O que determinou o fracasso e o sucesso foi a atitude para com a palavra de Deus. Então, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, o diabo chega para Adão e Eva e ele chega com enganos e mentiras. Primeiro, o diabo questiona e distorce a palavra, dizendo assim: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ele questionou e torceu a palavra de Deus. Depois, ele desmente o que Deus fala e diz assim: olha, certamente vocês não vão morrer se comerem do fruto
E ele coloca em xeque a bondade de Deus quando ele diz assim no versículo 5: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, o diabo distorceu, questionou, desmentiu e colocou em xeque a palavra de Deus, a bondade do próprio Deus, a sabedoria de Deus. Adão e Eva se esconderam, se protegeram com a verdade de Deus? Não. Ao contrário, eles se expuseram e ficaram vulneráveis à mentira do diabo. Eles ficaram presos na mentira do diabo, eles não buscaram as asas protetoras da palavra, eles não usaram o escudo da palavra de Deus, eles aceitaram o engano, a casca de banana que o diabo colocou ali para eles escorregarem. E eles escorregaram e a queda foi feia. O resultado foi trágico. Pecado e morte espiritual. Eles se afastaram de Deus, foram banidos da presença de Deus, começaram a ter medo de Deus. Morte psicológica, porque eles acabaram ficando em conflito consigo mesmos. Eles não tinham prejuízos psicológicos como medo, culpa, e começaram a ter. Foi morte social, porque entraram em atrito um com o outro. Foi morte ecológica, porque a própria natureza criada agora, que era sua aliada, se torna quase que um adversário. E morte física, Adão e Eva estão fadados e determinados a irem para o sepulcro, voltarem ao pó. Por quê? Porque não levaram a sério a proteção da palavra de Deus. Agora, em Mateus capítulo 4, nós vemos Jesus sendo tentado pelo diabo das mesmas formas. Ele, como segundo Adão, vai ser um vencedor por nós em nosso favor. Ele se manteve protegido e escondido pela palavra de Deus. E o resultado foi o mais positivo possível. Ele obedeceu e viveu. E aí ele então teve autoridade para morrer na cruz, ressuscitar e outorgar a vida eterna para todo aquele que nele crê. Jesus ficou protegido pela palavra de Deus. Como é que você pode se proteger pela palavra? Como é que você pode ter a palavra sempre à sua disposição e nas horas de tentação ou crise, essa palavra te proteger? Primeiro você tem que ouvir a palavra. Tem que ouvir a pregação da palavra, o ensino da palavra, o aconselhamento bíblico. A palavra de Deus precisa estar sendo pregada para você na sua igreja por irmãos em Cristo de confiança. Segundo, você precisa ler a palavra, você mesmo. Tem que ser um leitor voraz, faminto das Escrituras. A médio e longo prazo, isso não é uma coisa imediata. Hoje você vai ler um versículo da Bíblia, você vai ficar bem, amanhã você vai estar bem. Não, isso é um projeto de vida. Ler as Escrituras, livro por livro. Comece por onde você quiser. Se você tiver dúvida ou tiver sugestões por onde começar a ler a Bíblia, coloca aí no chat ou nas mensagens desse vídeo. Terceiro, estude as Escrituras. Pega um trecho bíblico, um livro bíblico, estude a fundo. Você vai ler mais vezes, você vai comparar texto bíblico, você vai ler comentários, você vai refletir, fazer anotações. Ouvir, ler, estudar, mas você também precisa, sabe o quê? Memorizar as Escrituras. Essa palavra precisa estar na sua mente, para que você então possa, em quinto lugar, meditar nela, pensar nela. Sabe, nós temos a propensão para achar que a proteção espiritual, ela vem por métodos imediatos e mágicos. Uma oração mágica, uma oração poderosa no final do culto vai nos proteger, algum objeto sagrado lá em casa, um copo d'água benta, uma imagem sagrada. Não. O que nos protege espiritualmente é longo prazo, a palavra de Deus sendo lida, entendida e praticada, porque é através dela que nós nos mantemos perto do Senhor. A palavra protege o que tem que ser protegido. Sabe o que é? A mente, coração. A palavra protege as nossas crenças. A palavra protege nossas afeições e desejos. Então, quando você finca raízes nas Escrituras, se enraiza, isso vai construir, determinar e moldar suas convicções, seus desejos, seus valores, seus comportamentos. O diabo vai tentar você e sabe o que vai acontecer? Ele vai cair fora. Ele vai te deixar. Igual Mateus capítulo 4, versículo 11 diz: então o diabo o deixou. Por que o diabo deixou Jesus? Porque 3 vezes ele tentou enganar Jesus e nas 3 vezes Jesus usou a seguinte expressão: está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem.
Está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus conhecia a palavra porque ele ouvia, lia, estudava, memorizava, meditava na palavra. A vida dele, sua alma, suas convicções, suas afeições, seus valores estavam nutridos pelas Escrituras. E quando o diabo veio tentar derrubar, ele se manteve de pé, que isso o protegeu. Isso livrou, o cobriu e o protegeu. Veja, a Bíblia não é um livro mágico, mas são verdades às quais você tem que se apegar e construir sua vida sobre elas. O que você achou? Deu para entender essa proposta? A verdadeira proteção espiritual está em uma vida perto de Deus, enraizada na sua palavra. Está disposto a seguir essa receita de proteção espiritual? Vamos orar juntos? Graças te damos, ó Deus, pois o Senhor nos oferece um plano de proteção espiritual verdadeira. Que cada um de nós aqui decida seguir essa proteção bendita do Senhor, como teu Filho Jesus fez e nos deixou o exemplo de responder aos ataques de Satanás com a expressão está escrito. Nos ajuda a estarmos sempre libertos, cobertos e protegidos pelo escudo da tua palavra. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Espero que tenha gostado desse vídeo, desse ensino. Compartilha com bastante gente o link desse vídeo. Deixa seu like aí para nós. Isso fortalece o nosso canal, nos ajuda a chegar em mais pessoas. Escreva seu comentário, se inscreve se você não se inscreveu ainda. Tá bom? Até o próximo devocional. Vamos continuar estudando o Salmo 91 juntos. Que Deus te abençoe.